O meu nome é Alexandre Agostinho e estão a ouvir a Hora H2O. Sejam bem-vindos! Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio da Hora H2O. Hoje temos como convidada Vitória Kaminskaya, nadadora do Sport Lisboa Benfica e nadadora olímpica nos Jogos do Rio 2016. Bem-vinda, Vitória. Olá, Alexandre. Antes de mais, obrigada pelo convite. Eu já tinha ouvido alguns podcasts teus e é com grande prazer meu também estar aqui a falar contigo hoje. Qual é que foi o episódio que gostaste mais dos que ouviste? Olha, eu gostei de quase todos. Ouvi todos com os nadadores todos, não é? Alguns treinadores, com o Júlio também. Mas gostei de todos. Por acaso eu tenho os meus favoritos, mas não posso dizer porque senão ia causar aqui um grande problema. Vitória, tu que és nadadora de estilos, 200 e 400 estilos, maioritariamente, também dás uma perninha à bruço, não é? Qual é que é a maior dificuldade que sentes no treino de estilos? É assim, eu admito que eu gosto mesmo muito de treinar estilos, porque acaba por não ser tão secante, como se calhar treinar as outras técnicas, que só treinas aquela em específico, ou também para complementar crawl, né, com o aeróbio. Mas se calhar no treino é mais difícil, se calhar para mim treinar mariposa e bruços, porque não sei, para mim são as técnicas que custam mais, não sei porquê, mas depois em prova custa mais nadar costas e crawl e prefiro nadar mariposa e bruços. Não sei se ouviste no episódio do Gabriel. Nós estávamos a fazer uma lista das provas mais difíceis. Ouvi, sim. E também concordamos que costas e crawl, as técnicas alternadas, são as mais difíceis. Sim. E qual é a técnica que estás mais à vontade? É o bruços? É bruços. Eu adoro. Eu sou mais nadadora de estilos, mas se eu pudesse só nadar 200 bruços, nadava. Sou sincera, porque eu adoro. Não sei. Sempre, acho que foi desde pequenina que foi a primeira técnica que eu assim comecei a ter mais jeito, depois é que entraram os estilos, mas assim separadamente adoro nadar bruços. E bruços, que é a técnica, é aquela técnica que toda a gente sabe nadar, né? As velhotas. Sim. As velhotas nadam com a cabeça fora d'água, mas é a técnica mais difícil de se nadar corretamente, tecnicamente. Sim, tecnicamente é muito a parte da coordenação entre as pernas e os braços, para não sobrepor as duas, é muito complicado. É uma técnica muito técnica e é muito difícil nadá-la bem. É por isso que há tão poucos nadadores também, acredito que há tão poucos nadadores a nadar bem bruços. Sim, e eu mesmo no treino sinto que quando faço algumas séries mais longas a bruços, que raramente assim mais longo aconteça, não é? Mas quando faço e sinto que no final o tempo já não está a sair porque a técnica já se está a estragar e mais vale eu parar ou mudar de técnica, porque senão já estou a fazer pior, já não estou a treinar a bruços em condições e é melhor parar por aí. Eu às vezes, aconteceu uma vez ou outra eu dizer, Ricardo, agora mais recentemente, já não vale a pena eu ir a bruços porque isto não estou a fazer nada, deixa-me fazer outra coisa e fica assim. E qual é a prova que preferes, os 200 ou os 400 estilos? Os 200. Eu prefiro os 200 estilos. Apesar de ter mais jeito para os 400. Era isso que eu ia dizer. Exato, em termos dos meus melhores tempos e tudo, mesmo a nível mundial e europeu e tudo. O meu melhor tempo dá a melhor classificação nos 400 do que nos 200. Não é por ser uma prova mais longa e se calhar também não haver tanta gente. Mas mesmo em termos de tempo, acho que sou melhor nos 400. Sim, eu acho que em termos de qualidade de tempo, acho que o tempo dos 400 está uns furos acima, penso eu, dos 200. Sim. E, Vitória, tu foste formada num clube pequeno, nas Caldas da Rainha, nos Pimpões, não é? Corrijo-me se eu estiver errado. E depois mudaste para o Estrelas e para o Benfica, não é? Sim. Gostava que me falasse da diferença entre treinar num clube mais pequeno e treinar depois num clube maior. Se notas que há diferenças. Na verdade eu comecei mesmo a nadar natação, nada de competição em Peniche, porque é aqui que eu vivo e para onde eu vim para Portugal foi para Peniche. E foi lá que eu iniciei a parte da formação, tive as minhas aulinhas, depois aquilo era por níveis das toucas, não é? Das cores das toucas, comecei na touca verde, depois passei para a vermelha e por aí adiante. E depois fui convidada para a pré-competição ainda, fiz, acho que foi um ano de cadeira, não, já em infantil ainda estava em Peniche, e depois, primeiro ano de júnior, é que eu mudei para as Caldas, só em júnior. Ou seja, em infantil e até lá ainda era Peniche. Depois mudei para as Caldas.
Pronto, é assim, claro que há diferenças do clube pequeno para um clube grande. Eu não sinto que é nos treinos. É mais a parte mesmo do nome que o clube tem e da responsabilidade também que nós temos em representar esse clube. Claro que nós temos a responsabilidade em todos os clubes, não é? De representar da melhor maneira, de que estamos a dar um nome, né? Andamos com a touca, vestimos o equipamento e tudo. Mas a grande diferença por exemplo, do Benfica para os Pimpões, é também porque o Benfica não é só a natação, é o futebol, é o futsal, são todas as modalidades. O handball, o basquete. Exato. E pronto, é conhecido a nível nacional, não é? Toda a gente conhece o Benfica e acho que a maior diferença está aí, porque qualquer coisa que exista que nós temos que ir, não sei, sei lá, não é reunião, mas falar com alguém mais importante, ou mesmo para a Benfica TV, ou essas coisas todas, é aí que eu sinto grande diferença. Porque em termos de treino, acho que fui progredindo a cada ano e adaptando-me a cada ano, não é? Porque comecei mais nova, a treinar um bocadinho menos, depois aumentando e foi gradual, não senti que só porque os Pimpões já era um clube pequeno que treinasse pouco e depois passei ao Benfica, que é um clube maior que treinasse muito. Não senti isso. Aliás, quando eu mudei para o Benfica, foi o ano passado, não é? Já sou sénior já há alguns anos e não senti essa diferença. Pronto. Mas tens mais gente para treinar no Benfica, por exemplo, do que propriamente no Pimpões, diria eu. Não, na verdade, não, porque quando eu era júnior nos Pimpões, nós até, para mim, para o nível que eu tinha na altura, até era um bom nível. Nós tínhamos bastantes nadadores até, tínhamos mais rapazes do que raparigas. Mas os rapazes que nós tínhamos eram mais fortes do que eu. E era bom para mim porque eu treinava mais com eles, estás a ver? E aqui no Benfica, a equipa é mais ou menos a que treina comigo neste momento. Não são todos os nadadores que nós temos na nossa equipa que treinam connosco, não é? Mas o nosso grupo de treino é mais ou menos semelhante em termos de número de atletas. Quem é o teu grupo de treino agora? Os nadadores que fazem parte do grupo? Sim, nós, pronto, eu, o Miguel e a Diana, nós treinamos sempre no Jamor, agora neste momento que é em piscina longa. Mas depois temos assim o pessoal um bocadinho mais novo e também da nossa idade, como por exemplo o Gui, o Guilherme Dias, o João Mota, o Rodrigo Rosa. Depois temos os mais novos, como o Rafael Aires. O pessoal mais novo, mas ainda somos uns 10 para aí a treinar lá no Jamor. E estavas a falar do Benfica ter outras modalidades, ser um clube muito conhecido. E eu acho que, pronto, uma pessoa que não veja muito natação, e se fores na rua e falares que és do Benfica e disseres que és uma nadadora do Benfica, as pessoas vão ficar logo muito impressionadas por nadares num clube como o Benfica, não é? Eu penso que também tem esse fator grande de nadares num clube grande, histórico. Sim, exato, porque eu quando entrei na faculdade lá em Lisboa, eu ainda era do Estrelas, e quando perguntavam se eu praticava alguma coisa e depois viram minha tatuagem que tinha ido aos jogos, nem sequer perguntavam, tu és nadadora olímpica? Sim. Então e onde é que nadas? E eu dizia, no Estrelas São João de Brito. E eles, ok, tipo, não sabiam o que era o clube. E este ano, por exemplo, que ainda há pessoas a perguntarem onde é que eu nado, e não sei lá quando eu digo Benfica, eles dizem, sério, aí, tens muito bom gosto, ou mesmo o contrário, né? Depois associam então o clube que eu represento também ao futebol, não é? E aos seus próprios gostos. Mas sim, a reação é mesmo diferente. E eu noto isso por exemplo, de há 2 anos ou do ano passado para este ano, quando falo dessas coisas e noto mesmo diferença nas pessoas. Tu mudaste para Portugal com que idade, Vitória? 6. 6 Tinha anos? 6, sim, e depois fiz logo 7, passado 2 meses. Não te lembras muito bem como é que era morar na Rússia? Não, eu tenho aquelas memórias, as mais marcantes, como por exemplo a neve, não é? O inverno da Rússia, que pronto, eu adorava com a minha avó fazer bonecos de neve e andar por aí a brincar e tudo. E mesmo a cidade que eu vivia, eu ainda tinha 2 grandes amigos meus que eram quase como irmãos para mim, que nós estávamos sempre lá, e até hoje em dia quando vou lá, que é raramente, mas quando vou, pronto, ainda nos encontramos, ainda falamos mesmo passados estes anos todos, mas sim, não me lembro assim muita coisa. Aprendeste a nadar na Rússia ou aprendeste a nadar em Portugal? Não, cá. Em sim. Portugal. Esquisito, porque a Rússia tem uma grande tradição na natação, não é? Sim, eu não sei porque é que não comecei. Porque eu lá
eu praticava ginástica lá. Não sei porque é que não comecei na natação logo lá, não surgiu. E depois quando vim cá para Portugal, pronto, aqui em Peniche, pronto, os meus pais quiseram que eu tinha sempre aquela, não é hábito, mas de fazer, que as crianças fizessem alguma coisa, não podiam estar em casa sem fazer nada, não é? E mesmo eu, não estar sozinha ou em casa, eu nunca estava sozinha, mas pronto. E surgiu a natação porque não havia assim grande coisa, assim muito desenvolvida em Peniche. E a piscina era uma novidade porque acho que era recente, e como eu entrei logo para a escola, tinha amigas minhas que faziam natação, eu entretanto comecei a interessar mais, a falar, olha, não sei o quê, piscina, e nós fomos lá, e pronto, foi fácil de entrar, porque nós fomos ainda ver umas aulas de taekwondo e tudo, e eu assustei-me, vi aquela flexibilidade toda das raparigas, e já mostraram-me logo um nível bastante já avançado, e eu assustei-me e decidi, não, vou para a natação. E sendo Peniche uma cidade ao pé do mar, também era importante que aprendesses a nadar, não é? Sim, também. Que é uma das coisas que Portugal, eu ainda me pergunto porque é que em Portugal não temos uma maior tradição na natação, porque temos tantos quilómetros de costa e, por exemplo, vemos já a Austrália, que é um desporto a natação é um desporto super desenvolvido e super popular, e em Portugal, que é um país que tem muita tradição com água, e não conseguimos ainda desenvolver ao ponto de ser um desporto com mais visibilidade, digamos. E mais. Se bem que agora já estamos a aumentar muito o número de praticantes, mas sim, penso que ainda não se pratica a natação mesmo a nível popular. As pessoas normais fazem só desporto. Normalmente vão correr, não vão nadar as pessoas. Eu ouvi dizer que a natação era uma das modalidades com mais atletas assim federados. Agora, é o segundo desporto em Portugal, como é o de atletas. O futebol é o primeiro, não é? Sim, por acaso estava a falar com o Tosé aqui no podcast e ele disse que tinham chegado aos 95 mil, acho, atletas federados. Se eu não estou em erro. Algo do género, um número assim parecido, quase a chegar aos 6 dígitos. Mas não é um desporto praticado no dia-a-dia com muita regularidade. Eu vejo muito mais pessoas a dizer que vão correr, ou que vão dar um passeio, ou vão para a praia fazer qualquer outra coisa, qualquer outra atividade, mas não vejo muita gente aí nadar a fazer o seu treino de cardio numa piscina. Pois, porque sabes que pronto, é mais prático para as pessoas, não é? Ficar nos ténis e ir correr, não é? Agora ir para a piscina, há pessoas que podem ou não têm piscina ao lado, ou também, não sei, em questões financeiras ou qualquer coisa não permitir, mas correr pode ser a qualquer altura do dia, não é? Agora, para ir para a piscina também tens que conciliar horários e pode ser difícil. Eu também acho que tem a ver um bocado com o tempo. Portugal é um país que tem um tempo muito bom e pronto, reconheço que é mais agradável se calhar ir correr ao sol do que estar fechado dentro de uma piscina. Porque eu, por exemplo, agora aqui na Áustria há muita gente a ir fazer natação como desporto, mas pronto, correr aqui fora não é muito agradável, não é? Está muito frio e às vezes neva e é normal que decidam ir para a piscina, que é muito mais quentinho e o ambiente é um bocadinho mais aconchegador. Vitória, tu que já passaste por teres treinadores, queria que me falasses um pouco da experiência de ter treinado com 3 pessoas diferentes e com quem é que mais aprendeste, com quem é que preferiste treinar, se é possível chegares a um consenso de quem é que preferiste treinar, com quem preferiste treinar. É assim, eu posso responder, não é por preferir um ao outro ou qualquer coisa, mas por ter sido assim o meu primeiro treinador e com que eu tive assim a maior ligação desde sempre, que foi com o Rodrigo. E acho que toda a gente sabe, porque eu ainda me dou super bem com ele mesmo agora e falo com ele e tudo o que, se eu precisar de ir nadar aos pimpões lá às Caldas, é na boa, vou. Mas é claro que eu aprendi, por todos os treinadores que eu passei, aprendi qualquer coisa com eles, não é? Porque se foram treinadores diferentes, cada um tem o seu método, tem a sua personalidade e as relações também são diferentes consoante isso, não é? Mas claro que o Rodrigo foi o primeiro e a nossa relação era espetacular. Ele acho que ele tinha mais jeito também para as raparigas, não sei. Entendíamos perfeitamente e pronto, foi com ele que eu comecei a melhorar cada vez mais e depois, mas eu ainda tive mais treinadores. Tiveste o Aurélien? Sim, eu no CAR ainda tive o Aurélien e o João Mendes, que foi o antes do Aurélien. A experiência já não foi assim tão boa. Com quem? Com o Aurélien ou com o João Mendes? Não, com o João Mendes, sim. Não, era muito distante. Ele basicamente era treinador do CAR, mas como aquilo ainda estava no início, ainda
não se percebia muito bem como é, ele se calhar não percebia muito bem como é que aquilo devia funcionar, então basicamente ele ia dar o treino de manhã, ia embora, vinha para o treino da tarde, ia embora, nós tínhamos ginásio entre aspas, porque aquilo não era ginásio, nós íamos lá sozinhos, supostamente devíamos cumprir um plano, não é? Mas claro que nós sozinhos. Não tinham supervisão, né? Não, nada. E pronto, aquilo não correu muito bem, mas pronto, foi bom. Eu acredito que tenha sido bom porque nós ganhámos bastante trabalho aeróbio lá. Nós fazíamos tantos metros para aquela idade e tudo, que eu acredito que foi lá que eu ganhei aquela base mais aeróbia que tenho hoje, não é? Porque nós ainda mantemos, claro, nós trabalhamos isso, mas foi aí que eu se calhar comecei a ficar mais, sei lá, resistente e a não ter medo de fazer treinos muito grandes e foi bom, não é? E passaste de uma piscina de 25 metros, não é? Para treinar diariamente numa piscina de 50 metros, que já é uma grande diferença também. Sim. Eu quando dava nos Pimpões com o Rodrigo, nós íamos, de vez em quando à piscina lá em Rio Maior. Começámos a ir para aí 2 vezes por semana, porque também nós começámos a ter alguns problemas com a piscina, lá com as piscinas municipais. Havia uns problemas quaisquer, sei lá na piscina relacionado não sei com o quê. E houve uns tempos que nós tínhamos que ir mesmo quase todos os dias a Rio Maior, depois entretanto aquilo arranjou-se, e andámos ali de um lado para o outro, e depois para o próximo ano é que eu decidi ir para Rio Maior, porque surgiu essa oportunidade, e eu pensei, bem, tenho que aproveitar, porque sabe-se lá quantas vezes é que vai acontecer isto à piscina também, porque parece que foi ali tudo no timing certo. Tinha acontecido aquilo à piscina, depois surgiu esta oportunidade de ir para Rio Maior e eu decidi aproveitar. E também não era muito longe da minha casa aqui, e pronto, e fiquei por lá. Depois veio o Aurelian, que foi um bocadinho complicado ao início, porque também ele tinha algumas dificuldades no início em se explicar, em falar. Sim, nós tentámos ajudá-lo ao máximo, nós tentámos mesmo perceber o que é que ele estava a dizer, e sem fazer aquela cena do o que é que estás para aí a dizer? Não percebemos nada. Tentávamos mesmo tentar ajudá-lo, e para ele também não se sentir, sei lá, mal por não saber falar e tudo. E ele falava inglês? Não, ele já tinha estado em Espanha, o grupo do Fred, e depois veio para Portugal a falar tipo espanhol, mas depois ouvia algumas palavras portuguesas e tentava ali misturar o português com o espanhol, e depois as expressões eram assim francesas, estás a ver? Era ali uma mistura. Dava para nós percebermos, mas também foi o hábito, também ouvi-lo falar todos os dias, porque eu sei que quando nós íamos para provas internacionais e tudo com a seleção, o pessoal não percebia o que é que ele estava a dizer. Ele nas reuniões, quando pronto, iam para, se algum treinador quisesse tipo dizer qualquer coisa ou dizer alguma palavra, ele falava e as pessoas ficavam assim um bocadinho, não percebiam. Ou ele, quando se dirigia a alguém para perguntar qualquer coisa, eles diziam, desculpa, podes repetir? E nós já estávamos super habituados. Mas pronto, o treino também foi um bocado complicado, a adaptação também ao treino dele, mas nada que depois com o tempo que nós nos habituámos, porque ele vinha com aquele método de Espanha, não é? Fazer também um grande volume, eles metiam um bocadinho de intensidade, e todos os treinos quase eram difíceis, mas pronto, foi engraçado. Era um método muito à base do que a Mireia Belmonte faz, não é? Porque como ele estagiou com o Fred, penso que tenha sido uma metodologia similar, não é? Sim, e nós muitas vezes também em provas, o Alexis nessa altura estava em Barcelona, e nós, pronto, às vezes falávamos e dizíamos, fizemos esta série ou esta tarefa, e pronto, a falar com o Alex e com o pessoal, olha, eu fiz uma parecidíssima lá em Barcelona, só que eram para aí umas 4 ou 5 ou 10 voltas disso, e nós percebíamos que ele, pronto, utilizava muito, não digo igual, os treinos não eram iguais, mas ele adaptava, mas a base era a mesma. E depois mudaste para os Estrelas com o Júlio? Sim. Que é um treinador que eu conheço bem. Depois para os Estrelas, sim. Eu gostei muito de treinar com o Júlio. Ao início, como eu não conhecia muito bem, nós tivemos ali, não foi uns stresses, mas tivemos assim umas conversas assim mais longas, prolongadas sobre os treinos e, enfim, coisas de treinos. Mas depois, olha, entendemos mesmo muito bem. Ele é uma pessoa impecável, eu mesmo agora, de vez em quando ainda falo com ele também, e adoro falar com ele. Ele parece que quando fala cativa a pessoa e a pessoa acredita mesmo naquilo que ele esteja a dizer, mesmo que não saiba nada sobre o assunto, ela acredita, sim, porque
ele cativa a maneira como ele fala e não sei, nos treinos também ele ouve aquilo que nós temos para dizer e qualquer coisa que nós achamos que não está tão bem ou que queremos trabalhar mais, ele ouve mesmo do fundo do coração aquilo que tens para dizer e depois vai dar ali voltas e estudar aquilo e tudo para chegar a um consenso entre os dois, entre o que ele acha e o que o atleta acha. E acho que isso também no taper é super importante, não é? Nós fazemos aquilo, mas também dizemos ao treinador como é que nos sentimos e aquilo que achamos que precisamos ou não, coisas assim. Não, ele é uma pessoa que, assim à primeira vista, se calhar até assusta um bocadinho, não é? Sim. Que ele parece uma pessoa muito séria e daquelas pessoas que não vai dar muita conversa, mas depois, quando começas a conhecer, é uma pessoa super comunicativa, sabe se expressar muito bem e é super, super sensível para os seus jogadores, e eu não conheço ninguém que tenha treinado com ele e que não tenha adorado treinar com ele. Sim, eu ao início que eu estava a dizer que tive uns desentendimentos com ele, porque ele parecia muito assim despistado. E às vezes eu ficava, mas como assim? Como é que isto é assim? E então tivemos assim várias conversas para tentar também perceber como é que ele era, mas depois já entendemos muito bem. E foi mesmo início, porque eu quando tenho qualquer coisa para dizer ou que não gosto de qualquer coisa, eu falo logo, porque tem que ser assim, não é? Também nós passamos tanto tempo com o treinador e o treinador connosco e pronto, tem que ser assim. E agora o Ricardo, mudou muita coisa? Ou mais ou menos assim? O Ricardo é diferente, por exemplo, do Júlio, não é? É mais sério. Mas também. Imagina, nos treinos. Sim, nos treinos é um bocadinho mais, porque, não sei, quando nós temos aquela série para fazer, pronto, tem que ser daquela maneira e é aquilo que ele acredita e que nós também acreditamos, não é? Mas não, se está previsto fazer aquela série, é para fazer aquela série. Eu com o Júlio, se calhar, se visse no aquecimento que estou super cansada ou não sei, que aquilo não vai sair bem, eu dizia-lhe ao Júlio, será que se calhar podemos, sei lá, alterar, fazer esta série depois amanhã ou depois da manhã e fazer hoje, sei lá, um aeróbio ou qualquer coisa, porque eu sei que isto não vai correr bem, eu estou cansada, sinto cansada, ou seja, do ginásio, ou seja, do que for. E ele, na altura, no momento, podia dizer, ok, sentes assim, se achas que não vale a pena fazer esta série forte, que eu quero que saia bem, que esteja lá a intensidade e tudo, ok, fazemos amanhã ou depois. O Ricardo é um bocadinho diferente, eu também não sou o único atleta lá, e por isso também não posso dizer essas coisas, não é? Eu com o Júlio, claro que havia mais atletas, mas o objetivo principal era, não vou dizer que o objetivo principal era eu, porque não, isso parece um bocado egoísta, não é? Mas pronto, nós tínhamos os objetivos. Sim, exato. E pronto, agora aqui com o Ricardo é um bocadinho diferente, porque também há outros atletas e não depende de mim, não é? E então pronto, mas eu sei que pronto, se naquela série qualquer coisa não corre tão bem, eu sei que dei o meu melhor na mesma e que vou tirar algum fruto dessa tarefa, não é? Exato. Mas em termos de relação também temos uma boa relação, ele também, qualquer coisa que eu quero falar com ele, falo na boa, ele é uma pessoa que ajuda-te a 100% no que for, é impecável mesmo. Sim, eu não o conheço muito bem, mas ele parece uma pessoa relaxada e divertida. Sim, eu inicialmente não o conhecia mesmo, nunca tinha sequer falado com ele, nada, e ele já estava a treinar a Diana e o Miguel, e eu passava por ele, os nossos horários não coincidiam, quando passava ou ia-me embora, e eles chegavam e só o cumprimentavam, tudo bem e tal, e depois conheci-o melhor quando nós fomos para um estágio de altitude, em janeiro do ano passado, eu ainda estava nas Estrelas, e aí percebi que ele era super fixe, super descontraído, muito, muito boa pessoa, e pronto, e aí também foi mais fácil para mim também depois mudar de clube, porque já conhecia o treinador e os treinos que nós tínhamos feito em janeiro era ele que fazia, e então já conheci também um bocadinho o trabalho dele e gostei, foi bom. E em termos de metodologia, todos esses treinadores, foi mais ou menos o mesmo tipo de metodologia ou houve alguns diferentes? Não, mais ou menos igual. Quer dizer, eu com o Rodrigo já não, é assim, não me lembro assim muito bem, porque eu ainda era mesmo nova e ainda não percebia nada de treino, quase. Simplesmente, pronto, fazia, e quando era para ir rápido, quando ia mais devagar, era para ir mais devagar. Mas como eu não há de estilos, eles tentam todos adaptar para estilos, não é?
enquanto um faz, por exemplo, a primeira técnica e crawl, eu faço sempre estilos ou qualquer coisa, só quando é as tarefas de aeróbio, pronto, faço crawl, mas é mais ou menos parecido, sim. Vamos passar para a série forte, continuando na linha do treino. Quero que menciones 1 ou 2 treinos mais difíceis que tenhas feito até hoje. Eu estive a pensar num. Eu já fiz várias séries mesmo difíceis que eu lembro-me na altura de fazer e pensar, isto foi horrível, nunca mais quero repetir. Mas assim que me lembro, assim mais recente, acho que foi com o Júlio e nós fazíamos uma coisa, isso ficou-me marcado porque nós fizemos para aí 2 ou 3 tapers, assim para provas mais importantes, e em todos os momentos antes desse taper nós fazíamos isso, ou seja, mais ou menos a 5 semanas de entrar mesmo no taper, começar mais a descansar e tudo, nós fazíamos. Numa semana, 400 estilos com salto ao máximo. Depois na outra semana, 400 estilos. Depois na a seguir, 2. E depois na última, 1. Sempre com salto ao máximo, acho que era com 400 metros a recuperar pelo meio. O Júlio nem sequer metia saída, eu descontraía, depois quando estivesse pronta fazia. Mas só o facto de ser com salto, 400 estilos seguidos, matava-me. Eu dizia sempre ao Júlio, Júlio, que horror, esta tarefa é horrível. Eu sei, Vitória, eu sei. Depois o objetivo era tentar fazer melhor a cada semana, não é? Claro que o número de repetições também diminuía, o que, pronto, também facilitava. Mas era super difícil. Eu odiava fazer isso. Tens que fazer outra vez um dia destes. Ai, não, acho que... E depois, não sei, assim, de repente não me estou a lembrar assim mais de uma, mas sei que já houve assim imensas tarefas de morrer. O Aurélien, acredito que tenhas feito também uns treinos muito complicados, não? Sim, nós tínhamos os treinos mesmo difíceis de aeróbio, para aí sets de 4.000, quase sem parar, com saídas super curtas, mesmo ali, sempre a nadar. Mas depois também já fizemos aquelas tipo simulações de prova, não é? Que vestes o fato, vais para o bloco, fazes, pronto, a simulação, não estou a dizer tipo nadar seguido, mas dividir a prova de 400 estilos em 4 séries de 400, mas dividido. Ou fazias, por exemplo, 100, 400, ou dividir assim, estás a ver? Não estou a lembrar. Sim, porque eu não me lembro de muitas vezes das séries que não decoro. Ela custa, mas eu depois não decoro, para depois dizer qual é que foi a série mais difícil, eu não sei, não sou capaz de ter. Vitória, é sabido que namoras com o Miguel Nascimento, não é? Sim. E eu gostava de saber se achas que é uma vantagem ter um namorado no mesmo desporto ou na equipa, porque eu, por exemplo, eu quando fui nadador, eu nunca namorei com uma nadadora e sentia que havia uma grande dificuldade da pessoa perceber o meu estilo de vida e os sacrifícios que eu fazia e por acaso, infelizmente, sempre que namorei foram alturas da minha carreira que não rendi muito bem e gostava de saber se é uma ajuda, se o Miguel te ajuda a motivar, se consegue. Sim. Porque ele percebe, como ele é nadador, ele percebe exatamente o que é que estás a passar e penso claro que isso será uma vantagem. Sim, claro que sim. Primeiro, nós estamos no mesmo desporto, no mesmo clube e ele sabe como é que isto funciona, não é? Nós estamos 4 horas de todos os dias na piscina, temos 2 horas de manhã, 2 horas à tarde e ele sabe que, sei lá, se queremos fazer alguma coisa, ir sair a algum lado, ou não vamos porque estou cansado, eu digo que estou cansado e ele percebe porque também está. Eu acredito que outra pessoa não percebia, então, mas porquê? Vamos dar uma volta aí ou qualquer coisa, e não, porque amanhã tenho treino de manhã. E eu acho que isso é ótimo, porque nós entendemos um ao outro, também motivamos um ao outro. Quando ele diz que está cansado, digo, não faz mal, é uma fase, vais ver que isto vai dar frutos, não é? Tu estás a trabalhar para um objetivo e é uma causa, pronto, maior, não é? E claro que nesse aspecto motivamos um ao outro. E também nós vivemos juntos e eu agora é um bocado complicado para mim porque eu também tenho a faculdade e os treinos e nós vivemos num sítio, treinamos noutro e a minha faculdade é num outro sítio e ele é que me ajuda também com, pronto, dar-me boleia, ele leva-me à faculdade porque os transportes em Lisboa
é horrível. Eu sei. Eu quando vivia no Estrelas, eu vivia mesmo ao pé da faculdade, quase dava para ir a pé. Mas agora que nós vivemos um bocadinho mais longe, é difícil, porque eu quase, em transportes, posso demorar 1 hora a chegar a casa. E se eu, por exemplo, saio da faculdade às 2, nós às terças e quintas éramos às 3, era impossível eu estar no treino àquela hora. Então ele vai-me levar de manhã, depois do treino, depois vai para casa, faz aquelas coisas todas e tudo dele, se calhar até descansa um bocadinho, prepara até algumas coisas do almoço e tudo, depois vai-me buscar à faculdade outra vez, depois voltamos a casa. É namorado. É mesmo. E depois vamos para o treino e depois, pronto, nós ajudamos um ao outro e é ótimo mesmo. Sim, e eu acho também o facto de partilharem a mesma obsessão, a mesma paixão, é muito importante, porque eu sentia que, e sinto, e tenho a certeza que para sermos bons nadadores e sermos nadadores com sucesso, temos que ser obcecados em qualquer coisa na vida, em qualquer coisa que façamos na vida, temos que ser obcecados pela coisa, pelo que estamos a fazer. E também sentia que na altura que namorava com as pessoas perdia um pouco essa opção e tinha o meu foco ia para o outro lado, e o Miguel, como tem a mesma paixão, o mesmo objetivo, a mesma opção, penso que também ajuda a não perder um pouco o foco nesse sentido. Exato. Não é? Fala-me um pouco da tua experiência olímpica, porque penso que ainda não falamos cá no podcast, porque já tivemos alguns dos Olímpicos, mas nunca chegamos a falar como é que é participar nos Jogos Olímpicos. O que é que acontece, o que é que se faz na aldeia olímpica, como é que é a aldeia olímpica, como é que é a prova, porque é uma prova completamente diferente de qualquer outra, não é? Sim, a experiência foi ótima, nem tenho palavras para explicar. Penso que primeiro o ambiente da piscina, pronto, eu já estive em mundiais e europeus e pronto, nós conseguimos logo distinguir o ambiente de um europeu para um mundial, não é? De longa, e é uma diferença enorme mesmo nas próprias instalações, a piscina e o público e toda a organização, todo o staff e tudo. E nos jogos é ainda mais acima que o mundial. Não sei explicar aquilo. Eu acho que estava tão nervosa e tudo lá quando eu entrava na piscina, sim, deslumbrada e tudo, que eu nem consigo, acho que não consegui perceber muito bem o que é que estava a acontecer. Porque eu lembro-me, não sei, de estar na piscina de descontração e tudo, e de pensar, fogo, eu vou nadar, mas eu estou aqui, e depois vou entrar lá dentro, e aquilo é a piscina é tão grande, e as bancadas são tão grandes, e depois são os Jogos Olímpicos, está tudo a ver, não é como um mundial. O mundial acontece, de natação, e pronto, é só natação, não é? Esportes aquáticos e tudo. Mas os jogos está tudo a acontecer ali ao mesmo tempo, não é só natação e tudo, e mesmo as pessoas que até não veem natação até podem ir ver e não sei, eu não consigo explicar muito bem o que eu senti na piscina, porque só mesmo vivendo e sentindo essas coisas. A aldeia já foi assim, também foi muito fixe, porque não estávamos só rodeados de pessoas da natação, não é? Era todas as modalidades, todos os desportos, nós conseguimos distinguir perfeitamente os vários atletas das modalidades que eles eram. Ou seja, nós podíamos passar por um grupo de atletas e víamos do que é que eles eram. Por exemplo, da ginástica, nós víamos que eram ginastas, porque estavam todas maquilhadas, estavam com o cabelo todo agarrado, cheio de gel e de tudo. E são pequeninas, né? Não sei o quê, pequenininhas, sim. Depois víamos, sei lá, umas gigantes ou uns gigantes a passarem por nós. Olha, aqueles ou devem ser do basquete ou do vôlei, qualquer coisa. Sim. E era engraçado ver isso. Não? Eu nunca tinha experienciado uma coisa assim, nunca tinha ido, por exemplo, a uns Jogos da Juventude, nem o FOS, Festival Olímpico, né? E mesmo a própria, não é a organização, mas as instalações, como é que estavam todas organizadas, aquilo estava tão bem feito. Claro que tinha falhas por dentro dos prédios onde estavam os atletas, aquilo via-se que estava assim, ficou assim um bocadinho, se calhar, aquém daquilo que o Brasil tinha planeado, não é? Mas pronto, assim visto por fora estava tudo espetacular, não sei. E a nível de jornalismo e de cobertura dos mídia, também é uma prova que tem muita visibilidade e não sei se fizeste muitas entrevistas, mas eu lembro que a RTP, por exemplo, fazia muitas entrevistas a vários atletas das várias modalidades
E acho que é uma grande diferença por exemplo, de um Mundial em que tens, se calhar, a bola, os jornais esportivos a cobrir o Mundial de Natação, mas nos Jogos Olímpicos está toda a gente, todos os jornalistas estão focados nos Jogos Olímpicos e a nível de cobertura é muito, muito, muito maior. Sim, aquilo lá funcionava um bocadinho diferente do que aquilo que, por exemplo, eu estava habituada. Se, por exemplo, no Mundial ou nos Europeus, um jornalista vinha falar comigo e eu responder-lhe logo. Nos jogos não era assim. Eles tinham que pedir autorização ao comitê para falar com os atletas. E aí o comitê, se via que havia muitos jornalistas para falar com esses atletas, chamavam-nos a uma determinada hora para nós irmos falar com eles. Uhum. E nós não podíamos falar também o tempo que nós quiséssemos. Ou com toda a gente. E eles davam um X tempo para quem quiser falar connosco falar. E tinha sempre, é engraçado, eu tinha sempre uma pessoa ao meu lado a ouvir aquilo que o jornalista me estava a perguntar e aquilo que eu estava a responder. Ou seja, se o jornalista me perguntasse alguma coisa assim, mais, não sei, que não fosse assim... Muito confortável uma responder. Coisa muito confortável, sim. Ou que fosse levado para um outro sentido, uhum. o que estava ao meu lado dizia, olha, se não respondes a isto, ou se quiseres podes responder, mas não... Coisas assim, estás a ver? Que eu não estava habituada a isso. Eu normalmente falo e respondo e tudo bem. Lá não, lá falo, olha, podes vir falar com este. E depois podes vir falar com aquele. Com este não. Ou coisas assim, estás a ver? E nesse aspecto, sim, e depois os jornalistas não eram todos conhecedores da modalidade. Exatamente, não é? Um dos grandes problemas, não é? Sim, alguns perguntavam coisas que não fazia sentido nenhum. E nós tínhamos que tentar dar a volta e responder da melhor maneira. E mais com um melhor sentido, não é? Também virado para a natação ou para a modalidade em geral ou para o nosso objetivo, mas havia lá coisas que, sei lá, às vezes eles podiam buscar palavras soltas nossas e fazer uma coisa completamente diferente. Mas, por acaso é um pouco frustrante falar com uma pessoa que não perceba nada de natação e eu já me aconteceu dar entrevistas com jornalistas que se calhar nunca viram uma prova de natação ou nunca nadaram sequer e havia perguntas tão ridículas que eu nem sabia bem como responder e isso também acontece muito nos Jogos Olímpicos, infelizmente. Sim, e houve um episódio um bocado, sei lá, eu fiquei um bocado chocada quando o Alexis fez meia final e tinha batido recorde nacional aos 400 quilos lá nos Jogos e saiu uma notícia a dizer que, pronto, depois o Alexis não foi à final, não é? Mas tinha feito recorde nacional, tinha estado numa meia final nos Jogos. Isso é uma notícia a dizer, Alexis Santos falha final nos 400 estilos. E nem sequer disseram que tinha sido recorde nacional, que já tinha sido um atleta que foi à meia final, que já não existia uma meia final nos Jogos. Muitos há anos. não sei quantos anos. E dizem só, falhou a final. E eu fiquei, como é que é possível? Exato. E depois é essa impressão que passam lá fora, como se fosse o maior falhanço de sempre. Mas não foi. Não, dá-se muito enfoque negativo e não se dá o enfoque positivo. E acho que é um dos problemas do jornalismo em geral. É a maneira como se escreve passa a mensagem errada. Exato. Aqueles que ainda que conhecem a modalidade ou qualquer coisa, pronto, ainda tentam fazer umas coisas como deve ser, não é? Fazer qualquer coisa e temos diferente. O exemplo do Miguel Candeias, por exemplo, que é o jornalista da bola, que faz um excelente trabalho e ele sabe o que é que fala, já segue a natação muito. Por acaso é um bom convidado para o futuro. Pois é, olha, sim. Sim, ele acompanha mesmo a natação já há muitos anos, conhece os atletas e acho que é uma boa pessoa, pronto, para fazer, para divulgar a natação, não é? Nos jornais e tudo, mas aqueles que não sabem nada e que às vezes perguntam coisas que tu pensas, como é que eu vou responder? E tem que ser ali na altura e é um bocado chato. E às vezes, pronto, não sai aquilo que nós queremos dizer, mas pronto, só tínhamos aquela oportunidade e olha. E ele é aquela pessoa que se depois vires que não devias ter dito aquela coisa ou devias ter dito de outra maneira, ele não tem problemas em mudar também. Sim. Ou de não divulgar também. Sim. Vitória, outra coisa que nos Jogos Olímpicos marca muita gente é o refeitório. Vês muito. Aí é que vês a maior parte dos atletas das diversas modalidades, algumas estrelas do desporto mundial. E gostava que me falasses de como é que foi a tua experiência a nível de refeitório. Ou se ias lá só comer e não olhavas muito à tua volta.
Porque eu sempre falei com pessoas, é o refeitório, é o do que se lembram melhor nos Jogos Olímpicos. Sim. Eu lembro-me perfeitamente, claro. Primeiro, foi um espaço, como podes imaginar, gigantesco. Aquilo estava sempre aberto. Acho que estava 24 horas aberto e tinha várias comidas de diferentes continentes e tudo. Tinha a parte, por exemplo, mais asiática, europeia, depois tinha a parte italiana com pizzas e massas, essas coisas. Sim, havia pizzas, tínhamos um McDonald's dentro da aldeia olímpica. Era sempre umas filas. Pensam que os atletas, é verdade, claro que os atletas comem muito bem e têm aquela dieta toda a seguir, mas é impressionante que o McDonald's estava sempre cheio e tinha sempre fila. E os melhores, já li algumas entrevistas também dos melhores atletas da natação, estou a falar da natação, que tenho lido, que antes da prova principal foram ao Mac ou qualquer coisa. Claro Sim. Que não é o melhor exemplo, não é? Mas pronto, estou a dizer que isto acontece. Claro que nós temos, pronto, aquela, não é dieta, mas rigor na comida, mas que de vez em quando, né, toda a gente pode... Essa história, eu lembro-me de ler que um atleta francês, que é o Amaury Levaux, ele disse que antes da final olímpica dele, não sei se... Sim, foi antes da final olímpica dele, foi ao McDonald's e comeu um hambúrguer ou 2, porque queria se sentir bem e o McDonald's dava-lhe essa sensação de se sentir bem e depois foi para a prova a sentir-se bem e o objetivo dele era mesmo ter uma refeição antes da final e por acaso foi medalhado, não foi por ter comido McDonald's uma vez antes da prova claro. Que não, sim, porque não fez uma boa prova. Sim, o trabalho, no fundo o trabalho já está feito, não é? Não é um McDonald's que vai me dar alguma coisa, se ele precisa daquilo para a cabeça psicologicamente está bem, exatamente. É o melhor que ele faz, se ele sabe que aquilo lhe vai fazer bem, ele que vá ao Mac, como os hambúrgueres quiser. Sim, mas pronto, no refeitório, eu reparei, os atletas que eu reparei assim mais na comida, que ou comiam outra coisa, ou esquisita, ou que traziam, não é de casa, mas que tinham com eles, eram os chineses. Eu vi uma chinesa a tirar de um tupperwarezinho dela, assim uma cena mesmo esquisita, tipo, e eu, pronto, aproximei-me um bocado, sentei-me, eu até estava com a Tamila e disse, Tamila, olha ali. E depois fui pesquisar o que era, e era um pepino do mar. Sabes o que é? Sim, já vi, por acaso já vi. Era um pepino do mar, e depois fui ler sobre aquilo, e aquilo assim visto assim, ao vivo é nojento. Aquilo parece um polvo, mas preto, não sei por estar morto, se calhar, ou cozinhado, era preto, e mesmo esquisito, assim, viscoso. Epá, e ela a comer aquilo com os pauzinhos e tudo, na boa, com arroz sempre, e os japoneses também. E depois fui ler sobre aquilo e aquilo acho que é mesmo bom, traz muitos benefícios e para as articulações e essas coisas todas. Mas sim, eles não comiam a comida normal que estava ali exposta, eles é que traziam a própria comida e não sei, por cultura ou por fazer bem, ou se por fazer bem ou por não gostarem mesmo das outras comidas. Mas de resto o pessoal comia aquilo que estava lá quase. Toda a gente comia pizza. Eu sei que também toda a gente sempre tirava sempre uma fatia ou qualquer coisa. Depois, pronto, havia a parte das carnes brasileiras, né, grelhados, toda a gente também ia lá. E pronto, principalmente não é só os nadadores, mas quase todos, né, vão sempre à massa. A primeira coisa que vão buscar ao massa ou arroz. Mas de resto. E é verdade que o McDonald's é grátis, podes pedir o que quiseres e é tudo grátis? É mesmo. Eu sei. Aquilo não tem os menus todos como nós temos cá fora, né? Aquilo tinha os menus mais básicos, né? Big Mac e assim. Também não tinha os gelados todos que nós temos cá, mas os McFlurries e essas coisas todas, não. Tinham os sundaes e assim. Era mais simples, era uma versão mais simplificada, mas tinha quase tudo. E se calhar também para evitar alguns problemas depois para os atletas a nível de intoxicações alimentares, etc. Se calhar não faziam com aqueles molhos todos e não sei, é uma teoria minha, não sei. Eu não sei, eu por acaso fui lá uma vez, já tinha acabado as provas e tudo, foi mesmo no final e sei lá, eu não sou muito fã de McDonald's, mas eu só vou por causa do Miguel, que o Miguel adora. não come sempre, mas quando pode, ou no final de alguma prova, ou qualquer coisa, porque é rápido, vamos lá, não é? Quando acabamos a prova, vamos de carrinha, para não pararmos assim no meio do caminho, o Mac é o mais rápido, não é? Vamos lá. Mas sim, mas eu acho que estes jogos, agora em 2020, acho que já não vai haver McDonald's, acho eu.
Perderam o Sim, patrocínio. eu ouvi dizer que, não sei se perderam o patrocínio ou não, mas acho que não ia haver mesmo a cena do McDonald's lá. Não sei se vai ter ou Posso não. ver já aqui. Vamos ver o que é que se passa com o McDonald's. Sim. E suponho que vais tentar já o mínimo agora, em março. Em março não, em março, abril, no próximo pico de forma. Qual é a prova cá agora? É o Open Espanha? Por acaso não... Não, nós por acaso agora apareceu uma prova que vamos agora daqui a 2 semanas a Madrid, que é o Open de Madrid. Uhum. Só que esta prova inicialmente não estava no nosso calendário. Apareceu assim de repente e acho que achámos bem por ir porque é uma prova que fica ali no meio do mês de março e é antes dos nacionais e depois dos nacionais de clubes, ou seja, é bom calhar ali no meio para também ver como é que estamos e isso tudo, porque senão era muito tempo sem ter provas, porque a última prova que tivemos foi o Meeting Lisboa, foi no início de fevereiro, e depois, a seguir a isso, era logo o Nacional e o Nacional de Clubes. Ou seja, tínhamos ali quase um mês e tal sem competir. Por isso esta prova até calha bem. E, como já abriram o período de... Sim, março. O período de obtenção de mínimos, a qualificação para os jogos, e acho bem participarmos e também vemos como é que estamos. Não é que vou já nesta prova fazer qualquer coisa, não é? Nunca se sabe, ainda por cima. Eu penso, e é uma situação que eu já reparei, nadadores de fundo conseguem render melhor em muito mais provas sem estarem num pico de forma, por exemplo. Vemos o teu caso, ou o caso da Diana Durães também, por exemplo, que é uma nadadora que consegue render bem em muitas provas. E eu, por exemplo, em sprinter, eu quando estava em altura de treino pesado, perdia com quase toda a gente e fazia tempos horríveis. E só depois do taper é que começava a entrar na super forma. E pronto, é o que eu digo, se calhar nunca sabe. Imagina que fazes já nesta prova, ficavas logo... Não, mas eu por acaso também sou um bocado, apesar de nadar 400 estilos e ser uma prova assim mais para o fundo, né, meio fundo, eu também sinto assim uma grande dificuldade em nadar assim muito, muito bem em carga. Uhum. Eu sinto que quando estou mesmo em carga... é mesmo difícil nadar. Eu sei o que isso é. Cansada. E o Miguel, por exemplo, é um nadador que nada bem... Pronto, agora já nem tanto, mas quando era um pouco mais novo, era um nadador que rendia sempre muito bem em carga. E pronto, continua a render, mas acho que já não rende tão bem como rendia, por acaso. Sim, ele agora mesmo, acho que a partir do ano passado que eu comecei mesmo a notar, não sei se vou prestar mais atenção assim, que ele em carga, coitado. É verdade. Ele custa-lhe mesmo, ele faz, e não é que anda muito, muito longe dos seus tempos, ele anda mesmo muito aquém, sim. Não, eu lembro-me de, fui uma taça do mundo em Estocolmo, e era um mês do europeu, e eu fiz 51 aos 100 livres, a um mês do europeu. Aliás, na altura o diretor técnico nacional até ficou super preocupado, a pensar que eu não estava em forma e não estava a treinar. E depois, um mês depois, fiz 47, que são 4 segundos, né? Que é um absurdo aos 100 livres. Mas pronto, eram as minhas características e era assim que eu reagi, infelizmente. Por acaso gostava de poder render bem em todas as provas, porque pronto, uma pessoa é competitiva, não é? E claro. Pronto, não era o caso. Olha, estava aqui a ver, o McDonald's acabou com o... Acabou mesmo. McDonald's ends Olympic Sponsorship Deal Early. Há 41 anos que eram patrocinadores oficiais. Eu não sei porquê, não sei o que é que aconteceu, por acaso é uma boa notícia para ir ler. Mas sim, tinha ouvido falar. É? Vitória, vamos passar aqui para a nossa série rápida. Já acho que sabes como é que funciona. Sim. Música para motivação. Eu não sei, eu acho que vou ouvindo as tendências, vá. O que vai saindo eu vou ouvindo, mais especial, sim. Neve ou praia? Praia. Cor favorita? Rosa. Família ou carreira? Família. O fato de competição? LZR, sim. A estação do ano favorita? Verão. A maior loucura? Foi o pedido de casamento do Miguel. Já tem data para o pedido para o casamento? Estamos a pensar ainda. Cidade favorita? Nova York. País favorito? Sem ser Portugal. É difícil. Rússia. Nadador ou nadadora favorita? Katinka. Série favorita? Friends. Filme favorito? Harry Potter.
Domingo de folga. O que fazes um domingo de folga? Quando está assim mesmo mau tempo, estou na cama o dia todo a ver séries ou televisão, a descansar ou a dormir cestas. Quando está assim bom tempo, lá à praia. É o típico domingo de nadador. É mesmo. Boa, Vitória. Obrigado por participares do podcast. Obrigada. Desejo toda a sorte nas próximas provas para conseguires atingir os teus objetivos. Tenho a certeza que vais conseguir. E mais uma vez, muito obrigado por o tempo, por teres tido tempo. Obrigada eu. Obrigada eu. Tchau, Vitória. Tchau. Muito obrigado por terem ouvido a Hora H2O. Sigam-me no Twitter em Alex_Agostinho para colocarem as vossas questões, darem-me o vosso feedback e perguntas que queiram fazer aos próximos convidados. Muito obrigado e até à próxima.